Vem cá. Você já deve ter ouvido falar muito de inteligência emocional, né? E no vídeo de hoje é justamente o que a gente vai falar sobre inteligência emocional e eu vou te dar 3 motivos para você começar a desenvolver inteligência emocional. Fica ligado. Simon diz: então é isso. Inteligência emocional, mas o que é inteligência emocional, Simon? Eu não sei. Que negócio é esse? E o que é inteligência emocional? É a capacidade de você avaliar e reconhecer os seus próprios sentimentos e o sentimento dos outros. E mais, assim como a capacidade de lidar com as nossas emoções. Ela também é a competência responsável por boa parte do nosso sucesso. E faz todo sentido. Quanto melhor, quanto mais equilibradas suas emoções, melhor a sua capacidade de lidar com as adversidades, com as dificuldades. Por isso, você é mais propenso a atingir o seu sucesso, aquilo que você almeja. E ela também é a capacidade de liderança que nós, seres humanos, temos. Isso é inteligência emocional, é você saber reconhecer, avaliar, reconhecer os sentimentos do outro, que isso é muito importante quando você está num diálogo, conversando, interagindo, se relacionando com outras pessoas. E a capacidade de você lidar com as suas emoções, né? Isso é inteligência emocional. É simples. Agora, a prática já é um pouco mais desafiadora. E eu vou dar 3 motivos para vocês desenvolverem inteligência emocional. E o primeiro motivo, né, para que você possa ter mais controle sobre as suas emoções e sentimentos. Para analisar comigo, as pessoas não fracassam, normalmente elas desistem. Por que elas desistem? Justamente por elas não compreenderem, não entenderem, não terem controle sobre as suas emoções. A grande maioria das pessoas, elas não sabem o que elas estão sentindo nas circunstâncias que elas estão vivendo em determinado momento, em determinada situação. Então, elas acabam às vezes desistindo de algumas coisas simplesmente porque elas não sabem o porquê que elas estão passando por aquilo. Na verdade é por uma inabilidade de não saber lidar com a emoção. Então, às vezes ela está numa situação mais difícil, mais dificultosa, mais dolorosa às vezes, né, que traz até sofrimento, e ela, naquele desafio, naquela dificuldade, por não saber lidar, elas desistem. Infelizmente elas desistem. Então o nível de êxito que nós temos hoje, que vocês têm, está associado ao nível de desenvolvimento emocional que nós temos. O nível de êxito que você tem está associado a isso. Quer um exemplo disso? Há 3 anos atrás eu montei um food truck de hambúrguer, né? E eu, naquela empolgação, fui lá, montei meu food truck, fiz tudo aquilo. Não me planejei. Fui só na vontade, na ação, vou fazer acontecer, e aí eu tive um gravíssimo problema. O que houve? Começaram a vir os problemas de fluxo de caixa, reposição de mercadoria, eu ainda não tinha clientes o suficiente para atender a demanda, eu tinha medo de divulgar e não dar conta da demanda do serviço. Então olha o tanto de coisa que eu tinha sobrecarga de desafio, e por não compreender os medos, os anseios, os receios que eu tinha, eu simplesmente tinha um descontrole, uma inabilidade emocional. Então fiquei ali 1 ano, né, pagando conta, fazendo juros com cartão de crédito para repor mercadoria, para fazer o fluxo de caixa. E tudo por quê? Porque eu não me planejei. Eu precisava ter um pouco menos de ação, entender aquela empolgação que eu tinha, racionalizar ela, pôr num papel e entender como eu poderia desenvolver aquilo, mas eu não fiz, né? E aí, o resultado foi que eu desisti. Eu não fracassei, eu desisti. E isso faz muito sentido. Se você não tem controle sobre as suas emoções para compreender o que está acontecendo ali naquele momento, não saber fazer uma leitura ideal,
você desiste. Então tá aí um motivo importante de se desenvolver inteligência emocional. Ela é igual é um músculo. Se você for fazer uma analogia, é igual você ir para academia. Para você ficar mais forte, você precisa ir numa academia. Para você deixar os seus músculos mais firmes, mais fortes, você precisa ir para uma academia, treinar, fazer ali os exercícios, fadigar o músculo, criar microlesões, mas ele vai ficando mais forte. As emoções, a capacidade de entender ela, de fazer uma leitura, de avaliar, de compreender é a mesma coisa. E você tem que entender isso. Conforme os desafios que você vai recebendo, você não vai fugindo deles, não vai se distanciando, você procura entender o porquê daquilo. Você tem que ter a capacidade de não ter medo, de entender o que você está sentindo naquele momento, para que você possa racionalizar ele, essa emoção, esse sentimento que está dando aqui, né? Você recebe essa informação, ela vem, te traz um sentimento e você racionaliza sobre isso, e aí você toma uma ação, uma atitude sobre ela. Então, pensando na analogia da academia, quanto mais músculo você cria, mais peso você aguenta levantar. Então, é a mesma coisa com as emoções. Quanto mais controle você tiver sobre as suas emoções, melhor você vai lidar com as situações desafiadoras e dificultosas que todo mundo tem. E outra coisa, para você fazer outra analogia com a academia, se você tem um baixo nível de controle emocional, isso vai demandar tempo. É igual a academia. Para quem não está acostumado, não tem prática, não tem facilidade com aquilo, vai demandar um tempo até você pegar o jeito de entender o que é um sentimento de raiva, né? Você compreender que tem muita gente, eu, por exemplo, eu antigamente era uma pessoa que, para mim, tudo era raiva. E aí eu vim descobrir que existem outros sentimentos que não são somente raiva. Então, esse é o primeiro motivo. Pensa que você está construindo um alicerce. É muito importante, o porquê é importante de você, né, desenvolver inteligência emocional. Então agora vamos para o segundo motivo. Então o segundo motivo é o quê? É para que você saiba distinguir o que é razão de emoção. O nosso cérebro, ele possui dois hemisférios, né? O lado esquerdo e o direito. Então o hemisfério esquerdo é responsável pela parte racional, lógica e cartesiana. O lado direito, ele é responsável pela parte emocional, criativa e inventiva. Então, para que a gente tenha inteligência emocional, é importante a gente dominar esses dois lados. Esses dois hemisférios, né? A parte lógica e a parte emocional. É importante a gente saber quando a gente precisa ser emocional para algumas coisas e quando a gente precisa ser racional para outras. A gente tem que saber dosar isso. Tem muita gente que tem muita facilidade, muita habilidade para entender muito a parte emocional e tem outras que só têm a facilidade para entender a parte lógica. Mas o ideal é dosar isso, é equilibrar isso. Esse é o desafio, para que a gente evolua e cresça cada vez mais. Então a gente precisa saber dosar esses dois lados. E aí é fazer as coisas acontecerem, agindo com esses dois lados, racional e o lado emocional, trabalhando os dois juntos para que haja um equilíbrio nisso. Por quê? Porque essa mudança, ela sempre é para dentro, nunca para fora. Quando a gente muda por dentro, a mudança externa começa a acontecer. Muita gente está sempre preocupada em procurar sempre a mudança externa, sempre no fora, buscar carro, casa, joias, tudo que mostra o externo, mas não é esse o real, não é essa a real mudança. A real mudança é quando você muda as suas emoções e a sua capacidade de raciocinar e lidar com elas. E aí sim, a parte externa começa a mudar. Então, sabendo lidar com esses dois lados, o racional e o emocional, juntando eles, é que a gente toma ações para que comecem a acontecer mudanças internas. E são essas mudanças internas que levam para o externo essa percepção das outras pessoas e de nós mesmos. As pessoas estão sempre querendo buscar no externo as mudanças. Um carro, casa, joia, dinheiro, e não é essa a real mudança. Eu sou prova viva disso, eu sempre procurei sempre nessa parte material. É claro que é bom ter essa parte material, é óbvio que é bom. Mas não é ela que vai mudar você. O que vai mudar realmente é esse controle, essa capacidade de sentir, raciocinar, analisar e tomar ação. Eu sei que eu bato muito nessa tecla de receber a informação, sentir, racionalizar e agir. Mas aqui é para que entre na cabeça de vocês que existe um processo para isso. Um processo.
onde a gente recebe essa emoção, racionaliza ela e toma uma ação sobre ela. É só assim que essa mudança acontece. Todos nós, para e pensa comigo, todo mundo tem essa vida que é para o quê? Para a gente se desenvolver. O ser humano está aqui para isso, para evoluir, para crescer, para aprender e para poder compartilhar a experiência com as outras pessoas. É só assim que a gente vai se desenvolvendo e se tornando uma pessoa melhor, um ser humano melhor. Então tá aí o segundo motivo. Agora vamos para o terceiro motivo. O terceiro motivo é para quê? Para que você aprenda a dominar esses estados emocionais. Por exemplo, sentimentos de emoção como o amor, a gratidão, a raiva, a tristeza, a angústia, a mágoa, o ódio. Então é para isso. É baseado nos estados emocionais que você vai conseguir fazer mais coisas ou menos coisas. Presta atenção muito nisso. Porque provavelmente você faz isso, está muito no automático e você nem percebe mais. Que é o quê? Muitas vezes você nem percebe que produziu menos alguma coisa, um trabalho ou alguma atividade em casa, um compromisso, ou até uma visita na casa de um amigo, você não estava tão bem. E você tem que analisar que ali atrás tem um motivo para esse tipo de comportamento. É aí que você tem que analisar o seu estado emocional. Às vezes você está triste, você está magoado, magoada, e você nem percebe mais. Ou nunca percebeu, né? Então aí vem o segredo, é você saber identificar esses estados. Você percebe que tem gatilhos que te puxam, vão te puxar ou para baixo ou para cima. E aí é que está a percepção que você tem que analisar e tomar uma atitude sobre isso. Em que momento você está sentindo raiva, em que momento você está sentindo gratidão, em que momento você está sentindo uma sensação enorme de amor, de felicidade. Aí você vai falar assim, tá, mas como é que eu faço para entender isso, Simon? Você tem que analisar a sua fisiologia, o teu comportamento. Quando você está triste, você fica como? Você fica mais curvado, cabisbaixo, a respiração fica lenta, os olhos estão sempre em direção para baixo. Quando você está alegre, você está altivo. Quando você está feliz, né? Fica mais altivo, peito estufado, olhando para cima, falando muito, se comunicando, o olho tá, as pupilas estão dilatadas, né? É completamente diferente. Quando você está com um sentimento de amor, você sente uma tranquilidade aqui dentro. É um misto de felicidade, mas ao mesmo tempo de calmaria. É até um momento de transe que você fica, né? O amor ele é até uma linha tênue, né? Porque você pode às vezes reagir de forma diferente, né? Eu posso reagir diferente de você, mas você consegue identificar isso. Você precisa aprender a dar nome para os seus sentimentos e emoções. Você precisa aprender a dar nome. Não, isso aqui que eu tô é raiva. Não, isso daqui que eu tô é felicidade. Não, isso aqui é gratidão. Quando você sente gratidão, você... Cara, eu quando sinto gratidão, pode parecer besteira, vai falar, é papo de coach, mas não é. Você tá alegre, feliz. Mas é uma sensação de que você recebe mais até do que você merece. De você transbordar de alegria, sabe? De você querer, sabe, retribuir aquilo tudo de bom que você está sentindo. São estados que você tem que fazer essa leitura e ir compreendendo o que cada um significa e como ele reage aí dentro de você. E o que vai te ajudar a fazer isso é o quê? É a leitura sobre a sua fisiologia. Você fala, puta, Simon, eu não sei o que é fisiologia. Fisiologia, eu vou falar para você o que é. Fisiologia é o funcionamento dos órgãos e o sistema que constitui o organismo humano, incluindo todos os processos físicos e químicos. Ou seja, quando você está, às vezes, numa entrega de um trabalho e o prazo está chegando muito perto, começa a te dar uma adrenalina, o teu sangue começa a percorrer mais rápido, o batimento cardíaco aumenta. Então você fica com um estado de alerta maior, percebe? A parte química que começa a envolver aqui dentro do teu organismo começa a surgir no seu lado físico, que é o estado de alerta. Você fica até com os membros mais enrijecidos, mais tenso, mais tensa, sempre atenta, a pupila também fica mais dilatada.
são essas leituras. Quando você está num estado de tranquilidade, que você entregou o trabalho, que, né, você está feliz ali, você relaxa, você vai perceber que sua musculatura fica mais leve, sua respiração fica mais devagar, fica menos acelerada, o teu batimento cardíaco diminui, né, a sua pressão arterial, e você vai vendo que a tua parte física reage de uma outra forma. Então, ou seja, a sua parte fisiológica muda. É igual quando você está alegre, né, feliz, você percebe que a parte fisiológica aqui, você começa a sorrir mais, né, dar risada à toa, de qualquer coisa, porque você está feliz. Então é essa leitura da fisiologia que ela vai mostrar para você, e você tem que aprender a ler isso para tomar uma atitude sobre isso. Porque é isso que você vai entender quando você está percebendo que um estado emocional está te jogando para baixo, você tem a capacidade de mudar isso. Mas você só tem a capacidade de mudar quando você sabe fazer essa leitura, interpretar ela e decidir sim, falar assim, não, eu tô chateado, mas eu vou mudar o meu estado emocional, vou ficar feliz, ou então vou ficar com raiva para resolver aquilo. Às vezes você está chateado porque o seu trabalho não tá dando certo, então muda aquilo para uma raiva, indignação e fala, eu vou resolver isso, eu vou dar um jeito nessa coisa e vou resolver. Você percebe que você muda isso. Então é completamente diferente. Então você tem que perceber que os estados fisiológicos, eles têm um padrão. E esse padrão tem um gatilho que é instalado sobre ele. Aí você vai falar, tá, mas qual é esse gatilho, Simon? Pelo amor de Deus. Vamos pegar dois exemplos fáceis. Tristeza e alegria. Então, no momento presente, em que você está passando uma situação, né, que, pô, isso aqui, você tá, de novo, vamos usar um exemplo de trabalho, né? Você não tá conseguindo fazer da forma que você quer, e aí começam a vir lembranças ruins, lembranças tristes. Então ele vai começando a te deixar num estado mais cabisbaixo, o olhar para baixo, aquele sentimento de culpa, sua respiração vai ficando mais lenta, seu corpo vai ficando mais arqueada, e aí você vai... Esse é o gatilho que você tem que entender, interpretar e mudar isso. E aí, voltando, por que ele trouxe essa lembrança emocional? Porque talvez naquele momento, naquela situação exata, que já não era boa, te remeteu a essa lembrança, porque o nosso cérebro, ele faz isso. Ele vai te trazer lembranças associadas àquela situação momentânea que você está passando. Mesma coisa para alegria. Às vezes você tá ali, o trabalho tá andando, pô, você tá feliz, tá tendo resultado, tô conseguindo performar, vou entregar antes do prazo, pô, tô muito feliz. Então ele começa a te trazer outras lembranças boas. Qual foi o gatilho? O gatilho é porque tá dando certo ali o trabalho que você tá fazendo. Então você tem que ter atenção sobre isso. Se você não tá, que o importante é o quê? A gente saber trabalhar os estados emocionais ruins. Os bons, a gente mantém ele. Claro que tem que ter um controle também para não extrapolar e não viver num mundo de Nárnia, né? Fantasioso. Mas quando você tá para esses estados emocionais que vão te puxando para baixo, o que você faz? Não tá dando certo no trabalho e ele tá te remetendo e ainda trazendo lembranças ruins, você usa um sentimento de indignação. Pô, eu vou resolver isso aqui. Não. Eu sempre consegui resolver, por que não tá dando certo hoje? Não, peraí, deixa eu dar uma pausa, eu vou respirar, eu vou sair, vou olhar um pouco. Sabe, são coisas simples e que às vezes a gente tá tão focado no problema que vai levando para aqueles estados emocionais ruins que a gente esquece que às vezes a gente precisa parar, respirar sim, para que o nosso sistema se recomponha. Então, essa é a importância de você saber fazer a leitura e entender quais são os gatilhos que disparam isso. Por exemplo, um gatilho bom, um gatilho da gratidão. Quando você faz algo de bom para a pessoa sem ter a intenção, você fez aquilo porque é uma obrigação, um dever seu, e você não está esperando nada em troca, mas ela te devolve com, pô, muito obrigado. Eu não esperava que você ia fazer isso, e você superou as minhas expectativas, porque você fez algo que ela não estava imaginando, né? Ela estava esperando você entregar 1 e você entregou 2, né? No mesmo tempo, com a mesma performance, com a mesma qualidade, e você superou as expectativas, e ela pô, agradeço, fico feliz pelo que você fez. Então você se sente recompensado, porque é aquele trabalho de você servir e entregar algo de bom e receber aquilo sem esperar.
E aquilo parece que inunda, assim. Eu, pelo menos, eu adoro quando eu sinto isso. Parece que a gente transborda, assim, pô, você fica até meio em transe, assim, sobre isso. Então você percebe que é o quê? É, às vezes, um gatilho meu. Quando eu faço as coisas e eu procuro cada vez mais fazer isso, fazer sem esperar nada em troca é a melhor coisa que tem. É libertador. Te deixa mais leve. E quando você não espera e isso vem de uma forma, da mesma forma, que ela retorna para você sem que você espere, você transborda. E aí vem um sentimento de gratidão. Então eu percebo que o meu gatilho é esse, né? Eu estar ali fazendo as coisas de boa vontade porque eu quero e eu tenho um bom resultado sobre isso. Por exemplo, quando eu estou fazendo meus vídeos para vocês no YouTube, no Instagram, e eu vejo as pessoas comentarem, mandarem mensagem no direct, no particular, no privado, pô, me parabenizando pelo trabalho, reconhecendo a minha evolução, mas não é esse o ponto. O ponto é quando elas... O que me faz transbordar é quando eu vejo a pessoa falar assim, pô, isso aqui me ajudou muito, cara, eu não tinha pensado desse jeito. Quando eu tô lá montando as respostas nas caixinhas de pergunta, tem gente que fala assim, pô, eu tirei um print daquela resposta que você... Pô, isso é impagável pra mim. E aí me gera esse sentimento bom. Então, esses são os 3 motivos para que a gente aprenda a fazer essa leitura e compreender por que é importante a gente ter o controle das nossas emoções. Eu espero de verdade que tenha ajudado esse vídeo. Se você acha que tem sentido, comenta aqui, fala comigo, porque eu respondo. Pode comentar aqui. E para finalizar, ó, já manda aquele like, curte aí, compartilha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Dá esse voto de confiança. É o que me dá alegria de produzir conteúdo. Não é por mim, é por vocês. Eu faço isso por vocês. Eu faço com o maior orgulho, com o maior gosto de compartilhar as minhas experiências e quais as técnicas, estratégias, reflexões que eu usei para chegar nesse resultado. Essa eu digo que é a minha missão. É compartilhar essas experiências de dificuldade, desafios e como eu fiz para contornar, resolver, tomar atitudes prudentes sobre elas, tá bom? Então é isso, eu fico aqui. É engraçado como é ruim, é estranho finalizar um vídeo, né? Mas eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Simon diz, fui!